Bom, bom dia, meu nome é Victor. Eu sou Ana. Nós vamos apresentar aqui, nós vamos falar um pouco sobre o uso do humor. Vamos falar sobre o uso do humor, né, na matemática. Mas antes de começarmos a falar sobre o uso do humor na matemática, né, vamos primeiro passar aqui o slide, né, e aí eu vou mostrar uma foto dos... Vocês conhecem essa banda? Né? Uma banda famosa, todo mundo conhece, né? Beatles. Antes de introduzir, eu quero fazer uma pequena brincadeira com vocês para poder começar efetivamente com a apresentação. Bom, todo mundo conhece essa banda, né? Beatles. Ok, aqui meu carinho. E a pergunta que fica é: será que vocês conseguem relacionar, né, uma música dos Beatles a uma fórmula de uma fórmula matemática, por exemplo? Né? Yellow Submarine? Será que é possível? Né? Eu vou dar uma dica pra vocês. Não, acho que a Wanna Hold Your Hand tinha uma versão de... Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Alguém sabe relacionar essa música a alguma coisa? Se vocês souberem, não fala pra não dar spoiler pra pessoa, só fala sim ou não. Alguém sabe? acho que eu já vi, acho que sei. Né? Bom, eu vou dar mais uma colinha pra vocês. Né? É sobre a lei dos cossenos. Alguém lembra da fórmula da lei dos cossenos? Ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 a B vezes cosseno. Isso, perfeito. Né? Bom, e aí... Será que vocês agora conseguem... Agora que vocês têm a fórmula e tem a música, será que vocês conseguem Vocês fazer conseguem associar? Será que vocês conseguem Não fazer conseguem alguma associar? coisa? Não é isso não. Será? Bom, vou colocar de novo. A música Agora, com a fórmula. já que você já tem a fórmula, vamos tentar colocar com a música. nossa. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. E a gente aqui, no caso, a gente vai afinilando, né? Então, antes vocês tinham ouvido só a música. E né? isso está Então, até associado à maldição do conhecimento, porque nós conseguimos identificar. Mas vocês, quem não está conseguindo, porque nunca ouviu, não conhece e tal. Então, essa associação. Bom, então agora que você já tem a fórmula e já tem a música, nosso amigo ali ele já começou a fazer ali a junção, a associação, né? Bom, então eu vou passar a vergonha aqui, vou cantar para vocês. Bom, vou colocar mais uma vez só pra... Bom, vocês conhecem o ritmo, né? Então, basicamente, é você pensar no inglês, né? Então... A2, B2, C2, menos 2BC, cosseno teta. Vale falar que tem que ter o A, senão não vale. Cosseno teta. Bom, isso foi só uma pequena brincadeira, né? Pra gente falar um pouquinho sobre o humor na matemática diretamente. Pra vocês, o que é humor? Não generalizando, não indo pra matemática, mas o humor. O humor pra vocês, o que é? Alguma coisa que me divirta. Alguma coisa que te divirta, mas alguma coisa que te diverte pode não me divertir. Alguma coisa que te faz rir pode não me fazer rir. Algo que tira da sua área de conforto, mas de Quebra de maneira boa. seriedade. Acho que é algo que pode descontrair algum certo assunto. Basicamente é isso que vocês estão falando, né? Bom, nós pesquisamos no dicionário primeiro Hawaii, que é um que o Humberto gosta bastante, né? E segundo o dicionário, ele dá algumas explicações, né? Diz que é comicidade em geral, graça, jocosidade, né? Uma expressão irônica, né? Engenhosamente elaborada da realidade, né? Uma faculdade de perceber ou expressar tal comicidade. Basicamente é o que vocês comentaram, certo? Bom, a nossa amiga Ana aqui vai falar um pouquinho sobre algumas teorias, né, de funcionamento do humor. Mas, primeiramente, a gente não deu a nossa definição de humor. Então, o humor, ele está associado a uma atividade humana que leva
o aluno a um divertimento, alguma coisa que chame a atenção, algo que agrade a ele. Assim, mas na definição geral, uma atividade humana, uma interação, digamos assim, para meio que se aproximar e tal, alguma coisa desse tipo, entendeu? Essa definição é de vocês ou é de um dos textos? Não, a gente pegou um pouquinho de cada A gente texto. acabou juntando tudo, eu li tudo, ela leu tudo e nós a estamos gente falando leu todos os como textos. uma pessoa então, só. Então, existem várias teorias sobre o uso do humor na matemática, no geral. Mas a gente vai destacar aqui as três principais que apareceram nos três textos que a gente leu, inclusive em outras fontes que a gente pesquisou na internet, enfim. A teoria da superioridade foi a primeira teoria que está associada a Platão e Aristóteles. E ela tem a expressão de superioridade em relação a algum objeto do nosso riso. Tipo, a gente tinha até pesquisado um meme sobre... Tinha um jogador da Alemanha e tava assim, o mais fácil foi o mais difícil foi a viagem. Em relação de que a Alemanha foi superior ao Brasil quando ganhou do Brasil em 7-1. Então, tipo, é um humor meio com... eu sou meio que superior a você, tá? Aí tem a segunda aqui, a incongruência, que está associada a Kant, que veio depois da superioridade, está associada a Kant. E ela está relacionada a alguma coisa que você não espera do humor. Tipo aquelas tirinhas do Garfield, que você tá imaginando que vai acontecer alguma coisa e no último quadrinho alguma coisa te surpreende. Tipo isso. E a teoria da libertação, que geralmente assim, os professores até usam bastante, que é meio que para quebrar o gelo com um aluno. Você leva alguma piada, alguma coisa engraçada, que tenha humor, né, que não necessariamente vai precisar ser engraçado, mas que o aluno comece a se sentir atraído por aquilo, chame a atenção, é só meio que para quebrar o gelo, sabe? Aí a gente tem aqui o uso do humor no ensino da matemática. Bom, sabemos que existem... Podemos destacar diversos benefícios, né, que o uso do humor na matemática, né, traz para o ensino do aluno, né? Porque nós vemos o humor presente em tantas situações do cotidiano, teatro, música, cinema, né? Nosso dia a dia cotidiano mesmo. Tirinhas, Tirinhas. trocadilhos. A grande pergunta é, por que não usar esse humor em uma sala de aula? Será que tem bastante benefício? Quais são eles? Né? Então, um dos primeiros benefícios é que ele ajuda a criar um bom ambiente de aprendizagem, né? Aumentando a relação entre o professor e aluno, né? Vale comentar que coloquei aqui entre parênteses afetiva e emotiva. Sim. Porque existem duas funções do humor que a gente pode colocar em sala de aula, que é a afetiva, a emotiva e a intelectual cognitiva. A afetiva e emotiva está relacionado a quando o professor quer se aproximar do aluno, mas aquilo não necessariamente vai estar associado à matéria. Ele vai... É só um modo dele tentar se... uma quebra... tipo a teoria da libertação. É uma quebra de gelo, digamos assim. Já na cognitiva e intelectual, você vai pegar alguma coisa que está relacionada à matéria para aplicar o humor para poder ensinar aquilo através do humor, que seria a cognitiva e intelectual. Bom, o uso do humor, né, acaba tornando a aula mais dinâmica, então o aluno presta mais atenção em geral, certo? Ajuda a manter o interesse na atividade, né, e isso acaba consequentemente fazendo com que ele compreenda melhor o que está sendo ensinado,
né? É óbvio que para isso tem que ter todo um preparo do professor, né? E proporciona ao aluno utilizar mais sua criatividade e perder o medo de se arriscar. Por que esse tópico, né? Bom, logo no final eu vou mostrar um vídeo para vocês e vou fazer relação a esse perder o medo de se arriscar. Porque tem certas atividades que você pode propor ao aluno, né, em que o aluno não vai ter aquele medo de errar. Se ele errar, ele vai querer tentar refazer até ele conseguir acertar. Né? Isso a gente consegue trazer com o humor. Né? Porque, diferentemente de uma prova, se o aluno erra uma prova, ele perde ponto. Então, ele não consegue... ele não necessariamente vai voltar para correr atrás e tentar acertar o que ele estava com dificuldade, né? E com o humor isso pode ajudar, né, a fazer com que o aluno queira voltar e refazer a questão, refazer o exercício, refazer o problema, né? Mais à frente vou mostrar um vídeo para vocês e vocês vão poder associar melhor a isso que eu estou falando. E, bom, assim como nós falamos inicialmente, né, sobre a música relacionar à fórmula, né, que é um processo chamado mnemônico. Isso tem justamente a ver com o último tópico, né, que facilita a memorização de algum nome ou uma ideia, que é aprender algum conteúdo ou uma fórmula ou alguma coisa do tipo. Assim. Não é aprender, mas ajudar a memorizar. Sim. Né, porque tem certas fórmulas que nós precisamos memorizar para fazer as questões, né? E então essas músicas elas podem ajudar a isso. Óbvio que não para todo mundo, né? Mas uma parte dos alunos gosta, outras não gosta, e aí é de cada um. Mas é de nossa parte mostrar, e o aluno seguir ou não é dele. Isso aqui é importante. Então, em um dos textos que a gente leu, estava tendo uma pesquisa sobre, assim, teve um estudo realizado em 3 universidades turcas com o intuito de saber qual é a intenção do professor se ele acha que o humor é bom em sala de aula, se ele concorda, ele acha que deve utilizar ou não deve utilizar, e se não utilizar, por que não utilizar. Então, teve 1.094 professores entrevistados, sendo 601 de portugueses e 400 por aí de espanhóis. Mas tem aqui escrito. Vai estar escrito. Mas, calma, eu ainda vou falar isso aqui. Tinha várias tabelas sobre os resultados obtidos, só que não seria interessante trazer todas a tabela. Então a gente trouxe as 2 mais importantes, que foi razões que levam o professor a acreditar que o ensino da matemática é compatível em usar o humor em sala de aula. Ou seja, algo positivo. Então, isso é importante. Os anos de experiência foram variando de 1 a 43 anos e a idade dos professores eram entre 27 a 67 anos. Então, os portugueses... aulas mais agradáveis. Lembrando que foram portugueses e espanhóis, né? Então nós separamos em 2 gráficos, né? Tanto dividindo dos portugueses e dos espanhóis, né? E... Pode continuar. Então, como se percebe aqui, né? São 601 portugueses e nós vemos que 572, por exemplo, dizem que o humor torna a matemática mais atraente, né? Então nós vemos que a grande maioria, né, dos entrevistados são a favor. Então são todos esses tópicos, né, que o humor torna a aula mais agradável, por exemplo. Então 574 desses 601 acharam que torna mais agradável. Bom, enfim. Vai falar alguma coisa sobre isso? Não. Os 2 gráficos são iguais, né? O que nós queremos... vale ressaltar que os 2 gráficos eles são bem parecidos. Né? Tanto os portugueses quanto os espanhóis. Né? A porcentagem, se for calculada, ela é bem próxima. Então... Pode ir pro outro.
né? Isso aqui, razão para não utilizar o humor nas aulas de matemática. Tem que, ó, também ficou bem equilibrado, né? Não tem um negócio aqui. Não tenho tempo, verde aqui, 42 pessoas. Não é útil, 43. Não tenho senso de humor, 45. Tá certo. Não tive treinamento para usar, 45. Não possuo material de ensino com humor, 45 também. E temo que gere indisciplina, 45 também. Isso aqui ficou mais ou menos equilibrado, né? Mas eu acho que esses argumentos não são, né? Tentamos destacar esses dois gráficos como português e espanhol para ver que os países, independentemente dos países, a porcentagem está muito equilibrada, então e a quantidade de pessoas foi bem parecida, né? Então os gráficos realmente, como o Humberto falou, equivalem praticamente ao mesmo. Esse aqui. Bom, então nós pegamos, né, conforme nós colocamos no início, pô, tu já passou. Conforme nós colocamos no início, né, existem diversas formas de você utilizar o humor e um delas são tirinhas, né? Então você já deve conhecer, né? Pô, Pi, meu amigo, pare de chorar, seja racional, né? Aí o Pi fala, não consigo, né? Essa tirinha, ela pode ser meio fácil de entender para nós, né? Porque estamos formando, estamos na faculdade, mas talvez no ensino fundamental, no 8º ano, onde os alunos estejam começando a aprender teoria dos conjuntos. E talvez até numa avaliação, quando for fazer uma prova, ele vai, o professor passou aquilo, então o Pi é irracional e tal. Pode fazer com que o aluno acabe lembrando, né, que o Pi é irracional. Isso pode ajudar ele, né? Uma pequena brincadeira pode fazer ele ajudar a lembrar dessas situações. Né? Outras, né? Ih, tá pequenininho. Né? Então, Então, pode usar a lupa ali, ó. Deixa o mouse. Isso aqui meio que tem a ver com a segunda teoria também, né? Que é uma quebra de expectativa. Isso aqui tá escrito certo ou errado, né? Certo ou errado. E aí o aluno faz 2 vezes 3, ele coloca uma sequência de 3, 2, né? Que também tá naquela quebra de expectativa. É a teoria da incongruência. Você não imagina que você percebe que você não riu, né, disso, você não ri. Então aquilo que falaram, mas eu tenho que rir para ser humor, né? Não, você sabe que você geralmente não ri disso, mas por ser uma quebra de expectativa, você encara como um humor, né? Então essa daí que estava direto no livro, né? Que vocês já devem conhecer. Então tenho vários. Essa aqui é muito interessante. Na verdade, isso aqui é uma crítica, né? Digamos assim, porque o aluno fala. Lê pra ele. Pô, eu sou fica difícil, né? Dá o zoom aí, Cristo. Dá um zoom, por favor. Mexe com o mouse, vou ensinar. Mexe com o mouse. Tá vendo a lupinha ali, ó? Ali, ó, tem Embaixo da esquerda. ali, ó. Tem uma lupinha na mais pra direita. Aí. Isso. Agora isso. Isso aqui é pra aquele aluno que fala que não usa matemática pra nada. Aí ele tá falando, né? Não sei porquê. Então, me contaram que aprendemos frações, mas nunca usamos, não acha? Também acho. Não tem fome, opa, pede uma pizza. E ele usa fração. Então, Então, na hora de pedir uma pizza, ele acaba utilizando fração. Isso é óbvio que fração é algo que nós vemos com frequência, né, no dia a dia, mas dá para nós generalizarmos, né? Tem muito aluno que, como a Ana falou, fala, isso aqui eu tô aprendendo para quê? Né? E na vida provavelmente vai ter uma utilidade, né? E a pessoa às vezes não percebe, né? E uma hora ela pode acabar usando. Então essa tirinha tá aí para isso. Essa que sai. quando a gente aprende. Bom, então eu coloquei aqui mais alguns processos que vocês podem ajudar para memorizar, né? Então,
Tem aqui o seno de A mais B, por exemplo. Vocês podem saber que é seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Então, uma pequena ilustração aqui, na diferença muda o sinal. Desculpa, na diferença mantém o sinal também, né? E nosso, vocês já devem conhecer, claro, né? Gonçalves Dias, canção do Exílio, né? Na minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Então, mudando um pouquinho, né, para matemática, minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, enfim, acabei de cantar de novo. Ele cantou na primeira! Eu falei a canção do Exílio como seno A. Falou a canção do Exílio. Vocês entenderam? Enfim. Vocês já conhecem, agora essa daqui talvez vocês não conheçam, né? Vocês sabem de soma de seno, de cosseno, vocês sabem alguma? Um pouquinho diferente. Né? Lembrando que troca o sinal, certo? Né? E aí foi um professor que eu tive no ensino médio, tá? Então coloquei a foto dele aqui porque foi ele que me falou, eu nunca tinha ouvido isso, né? Porque eu lembro que era coça, senta, senta, mas eu também havia aprendido assim primeiro, só que eu ficava pensando assim, e o sinal? Mantenha o diferente, né? E dessa forma daqui eu consegui introduzir o sinal também, né? Que é coça, troca o sinal sem saber. Coça, troca o sinal, se aqui é menos, aqui vira mais, sem saber. Entendeu? Então foi uma forma que eu consegui de introduzir o sinal. O João tá com uma cara meio estranha. Não, tá tranquilo, eu quero estar positivo. Aqui é positivo, então troca o sinal, aqui é negativo. Aqui é negativo, troca o sinal positivo. Então são essas brincadeiras, né, que ó, você não ri, mas você está utilizando aí de humor para poder o aluno acabar memorizando alguma coisa, né? É uma das utilizações. Bem importante, né? Então tem da tangente também. Essa aí é muito boa. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. É horrível, professor. Eu acho horrível, mas isso tá aqui na minha cabeça ainda. Pode bochecha. Ficou, né? Não, mas esse aqui é um jeito diferente, não é esse assim não. Essa aqui é diferente. Tá? Tira isso da minha cabeça. Tá? Então, bom, mantém o sinal, troca de sinal embaixo. Claudinho e Vocês Bochecha. lembram dessa música? Todas. Qual delas? Eu lembro de todas. Calma, gente. Quer cantar pra gente? Eu nem. Estou louco pra te ver. Vai lá. Oi, é. Vai lá, Não, passa. vai você. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vai cantar sozinha, você daí. Vai, eu vou cantar só. Ai, gente. Capricha. Sabe, tchurururu, a soma das tangentes sobre 1 menos o produtos da tangente. Oh yeah. Oh yeah. Tem que ter o yes. Tem não que ter tiver o yes, não faz essa realmente. música, tá? Tô apertando mais rápido. Aqui, mantém o sinal, troca o sinal. Vale lembrar também que a gente está trazendo fórmula, mas não existe só isso. Aliás, a gente vai mostrar, tem os slides depois, não é só fórmula que tem o uso do humor, né? Eu lembrei agora de uma aqui, eu vou colocar no quadro, né, que eu sempre trocava, né, o seno com o cosseno no círculo trigonométrico, né? Então eu nunca sabia quem era, se eu colocava o seno no eixo X ou no eixo Y. Sem sono com sono. Exatamente. Ou seja, alguém já conhecia isso? Alguém aqui trocava, tinha dificuldade de lembrar? Não, E vocês, o que vocês fazem quando, você tem dificuldade de lembrar alguma coisa? Vocês utilizam o humor para Sim. Eu particularmente faço muitas associações, acabo que eu uso o humor, né? eu acabo gostando muito de fazer associação quando eu vejo que eu não consigo lembrar de alguma coisa, que eu esqueço com frequência, eu tento fazer alguma associação, né? Então, como falaram aí, para eu saber quem é o seno e cosseno, né, no círculo trigonométrico, você pensa, seno está sem sono. Se está sem sono, ele está em pé. Você conhece essas coisas? Eu não. Mentira! Se o cosseno O cosseno tá com sono, então ele vai estar deitado.
é uma coisa idiota, mas que pra mim funcionou muito. E funciona até hoje. Então, Sério, vocês usam isso aí na Com certeza. Mas eu não acho que Trigonometria é uma matéria que é muito. Acaba passando muito batido. Pra todo mundo, eu acho. Você usa, né, Amassou? Ah, tem esse jeito, mas também tem o jeito da fórmula, né? Que você tira pela fórmula. Ainda tá errado, viu? Não, só pra lembrar o seno de 90, pô. Assim que foi mal, era assim que eu gravei. Gravei a tabelinha do seno do 0 até 180 e tipo, pô, Mas isso é é crescendo. tá crescendo, né? Porque, pô, tá diminuindo, Isso não então... é difícil assim. bom, Eu comecei assim, depois vim pra cá. assim eu geralmente começo. Obrigado, mentira. Mas tudo bem. Eu só quis comentar, só nem coloquei isso no slide, mas me veio na cabeça, eu quis comentar. Bom, e tem, como a Ana falou, tem diversas outras atividades que você pode utilizar, né, com o uso do humor. Então, eu coloquei aqui um vídeo que o Humberto publicou. Que foi justamente o que ele falou que ia comentar, que teve aquela atividade de perder o medo de se arriscar. É justamente a atividade que o senhor aplicou na escola. Então, a gente meio que treinou no PIBID, né? E essa atividade foi aplicada no IEPIC e no Manuel de Abreu. E consistia mais ou menos de você tinha sólidos e suas planificações, e você tinha que calcular o volume daquele sólido e depois pegar a quantidade em água assim e encher para ver se cabia. Então, tinha gente que não conseguia, então eles iam lá, tentavam de novo. Então, é essa a parte de perder o medo de se arriscar. Porque, assim, o humor, se você for levar, o humor que te faz rir, isso não vai te fazer rir, mas é um jeito diferente de abordar o aluno, entendeu? E você percebe... Vamos ver o vídeo aqui? Eu acho que vai acontecer ou quando eu tô aqui. Mentira! Como vocês perceberam, criou uma certa euforia, uma felicidade quando eles viram que a conta que eles haviam feito antes bateu, né? Então o humor ele está introduzido aí de alguma certa forma, né? Porque ele tentou, mas aí na hora ele verifica, né? E tinha um outro vídeo que eu não consegui cortar, mas também dessa situação em que o aluno tinha errado, né? Ele falou assim, não, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu refazer aqui para poder acertar, que eu quero colocar a água no recipiente e tem que dar certinho, entendeu? Então fazia eles quererem realmente aprender. Então o humor acaba ajudando o ensino da matéria, né? Bom, eu coloquei também aqui um livro. Que é esse aqui, aliás. Que é o Matemática Psicodélica, que não está na lista do professor. Escrito pelo pai dele. Deixa eu falar. Não, mas não mexeu não. Então eu trouxe aqui esse livro também, que é o Matemática Psicodélica, né, que foi escrito pelo meu pai. O prefácio foi feito pelo Malbatan. Eles foram contemporâneos. Malbatan, ele faleceu, acho que no ano 70, sei lá, enfim, teve uma pequena participação do Malbatan no prefácio, né? Ele escreveu algumas coisas aqui no início, né? Bom, e o que fala esse livro? Esse livro aqui são histórias com a matemática. Então, meu pai ele era colunista do Globo há vários anos atrás. Então, toda semana ele precisava publicar uma matéria de matemática envolvendo alguma brincadeira, alguma história. Então, aqui tem desde história, desde assuntos em que uma criança de ensino fundamental vai entender, tanto quinto ano quanto nono ano, quanto assuntos um pouco mais avançados, né? Até ensino médio. Tá avançado, eu digo até o final de ensino médio. Bom, aí eu posso comentar aqui alguns deles, por exemplo, tem uma questão aqui, né? Porque esse livro aqui estava sendo feito na época da construção da ponte Rio-Niterói. Não sei se vocês sabem, mas a construção da ponte Rio-Niterói não é tão distante assim, né?
Realmente aqui na frente. Não. A construção não foi há pouco tempo. Vai lá, Daniel. Humor. Utilizando o humor. Né? Utilizando humor, Então, a tá construção foi sacando há pouco legal. tempo. Então, essa questão, tem uma questão que está aqui, né? Que é... Quantas sacas de café você consegue colocar na Ponte Rio-Niterói, né? Quantas sacas de café você consegue preencher a Ponte Rio-Niterói? Quantas você precisa? Né? Então, tem os cálculos aqui, tem uma brincadeira atrás disso, né? Contada uma história, né? Bom, tem várias situações aqui. Uma outra que eu gostaria muito de comentar, né? É sobre... Que ele coloca aqui, que o tópico é Fraçolândia, o país das frações. Que nada mais é do que frações conversando umas com as outras, né? Falando de suas propriedades, né? É feita toda uma história por trás de cada número. Então, um número conversa com o outro. Que, né? aliás, virou uma peça. E você conseguiu as falas? Que no final virou uma peça de teatro. Né? Não virou uma peça, mas uma professora minha... Uma professora adaptou. Ela adaptou o texto em uma peça. Inclusive, eu fiz essa... Eu fui um dos números nessa peça. Então Que número você foi? Pô, eu não lembro. 0. Nossa, Não lembro cara. exatamente um número, mas... Bom, eu fiz essa peça e... Foi muito legal, que eu lembro que na época eu tinha vários conceitos errados e com a peça, como eu ficava repetindo aquilo várias vezes, eu acabava lembrando, né, de vários conceitos. Bom, sobre o livro de matemática, ele não vende, então por isso que eu não considero como um merchan. Bom, meu pai, ele faleceu tem pouco menos de 3 meses. Então, é um pouco forte eu falar disso aqui agora. Enfim, vou parar de falar assim. Tudo bem? Eu gostaria de, nesse momento, entregar esse livro para o professor. Obrigado! Você possa ler depois, tá? Depois você quiser comentar. Eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, ele falaria para eu dar esse livro para você. Muito obrigado. Não chora não, Beto. Espero que você goste. E, bom, eu trouxe um outro livro aqui, que é sobre piadas nerds, vocês já conhecem, né? Que, bom, Esse é de matemática? Ele de matemática. Só peguei o piada. Eu tinha. Não, ele é de piadas nerds. Matemática, ele é de matemática. É só voltado pra matemática. O bonito é que tem o que não é só, tem o que é todas as matérias. A gente faz concurso. E o legal dele é que ele separa em tópicos. tenho Então tem tipo piadas só de matrizes. Tem piadas só da parte algébrica. Né? Tem piadas só da parte de geometria. Tem um sumário ali separando. Então tem diversas piadas aqui que pode ser interessante, né? Você utilizar em sala de aula, às vezes, como não para ensinar uma matéria, mas como aquele tópico dizia, que é para você se aproximar um pouco do aluno, né? Ter aquela quebra de gelo. Quebrar o gelo. Né? E Que é a terceira teoria. poder tentar se aproximar e conversar e ter uma relação melhor com o aluno-professor. Né? Pega uma piadinha aí, abre o caso, escolhe uma e vamos ver. Vamos lá. Não, Se a piada for ruim, o xiri te contar, mas que Se for boa, tu passa. Se for ruim, a gente... Olha, eu tenho um relacionamento complexo. Eu sou real, mas ela é imaginária. Isso foi muito triste, gostei. eu me identifiquei. Exato. Tem muita piada aqui também sobre número binário. Né? Tem tipo uma sequência aqui só de piadas de número binário. Então tem outra aqui interessante, ó. Nunca discuta com uma PA nem com uma PG, pois elas têm sempre razão. Você já viu. Eu já tinha visto. Então são Muito bem. deixa eu pensar. Peça aí pra ver se tem mais alguma coisa. Não. A biografia, a gente leu os 3 textos que o Humberto indicou. A gente pegou mais das aulas do professor, né, Nilo, do livro do pai do Vitor e o site que falava sobre as teorias, que também tá... Esse aí, do blog. Esse aqui. Eu tô apontando. Tem um negocinho, esse aqui, ó. Ele tá falando um pouco melhor. Também estava no texto, mas a gente não usou só o do texto. Então
Aí a acabamos gente, colocando. nesse Crítica na Rede, ele tá falando mais a fundo sobre as teorias, quem tiver interesse e tal, tá lá. Obrigada, gente. Muito bem. Uma pergunta, não? Eu queria fazer um comentário. O meu projeto de monitoria é o uso de redes sociais para a criação de ambientes de aprendizado na geometria analítica aqui no GGM. Um dos textos que eu li para poder tentar me basear no projeto justamente fala desse apoio afetivo que é bom ter para poder ajudar no ensino. É muito legal em relação a isso. Até para poder tentar explicar algumas coisas que os alunos passam batido em relação à geometria analítica, a piadinha que eu acho que até está nesse livro de piadas nerds. Com certeza tá. É porque eu tirei do roxinho. Esse é o de matemática. É o do... para eles tentarem, para lembrarem como é que se escreve equação de plano. 3 pontos estavam... 3 pontos não colineares estavam conspirando. Acho que temos um plano. Muito. E é sempre bom ter essa quebra de gelo para poder deixar os alunos mais confortáveis até. Porque a geometria analítica é a primeira matéria é uma das primeiras matérias muito difíceis que os alunos têm. E ele está desapontado E eu acho que para poder tentar aliviar um pouco dessa tensão do ambiente amedrontador que é universitário, dá uma ajudada muito grande. Sim, e até para tentar quebrar um pouco o que a grande maioria das pessoas acaba encarando da matemática, que em geral as pessoas veem que a matemática é um bicho de sete cabeças. No texto fala isso. Né? E com essa quebra de humor, você acaba tentando tirar falar, não é tão... Você torna a matemática um pouco mais, bem mais agradável. No texto fala que quando o professor utiliza o humor em sala de aula, o aluno se sente mais atraído pela matemática. Mas não... Se ele pegasse uma aula normal e talvez desse o mesmo conteúdo, não ia ter tanto impacto quanto ele utilizando o humor em sala de aula. Porque eles ficam bem mais envolvidos com aquela situação. Tem que tomar cuidado com essa questão, que me lembrou muito a questão do penúltimo resumo analítico da história da matemática, que lembrou muito o tema motivacional, que você estava falando aí, de você tentar gerar... Só tomar cuidado, eu não gostei muito da afirmação que disse que o humor poderia motivar os alunos quanto à aula, para não desvirtuar, porque também pode acontecer o aluno se motivar pelo humor, não ele ficar... eu esqueci qual termo vocês usaram, não ele se perder na aula. Mas ao mesmo tempo ele não focar na aula, ele focar no humor. Mas eu acho assim, o humor uma ferramenta. Seria o que um daqueles 50 e poucos pesquisadores falou. Foram pouquíssimos, de 600, foram 50 que disseram que o uso do humor, ele pode acabar desvirtuando, né? Sim, a pessoa vai ter piada só sobre a matéria, né? Você vai ter que estudar matéria pra entender. Por isso que eu tô falando, o humor é uma ferramenta, não é um método em si de ensino, é só uma ferramenta. Se usado de maneira correta e... Sim. É um meio, não é um meio, não um fim. E tomar cuidado para o aluno não achar que isso é um fim. Sim, claro. Não, porque a gente sabe, mas o aluno pode não ver aquilo ali como um fim, ver aquilo ali, que nem esse do seno sem sono e com sono. Eu tinha ouvido quando eu era menor, mas eu tinha pego do seno 90 depois com o tempo. Só que foi um caminho para eu chegar naquele, não foi um fixo, não travei. Sim. É uma muleta. Oi? Você usa até não precisa mais. A ideia é você utilizar como início. Uma bengala, tirar. Um V0, como o Humberto Tem diz. uma outra questão, é colocar os alunos para pensarem em fazer coisas assim, né? Igual aquele vídeo. Aí articula bem mais, né? Mostrando alguns, acaba fazendo com que o aluno, quem sabe, cria alguma coisa do tipo, né? Meu Deus, eu lembrei daquele vídeo das garotas dançando. Pois é, um vídeo grande assim, pra mim, não é muito interessante, né? Como eu falei na aula. Porque, eu acho que... Bom, isso aí é pessoal, né? Quando é uma coisa mais centralizada, né? Você acaba memorizando, ajuda a memorizar facilidade. Agora, decorar uma dança, você tem que decorar música.
Então acabam ficando elas por elas, no meu ver. Então eu acho que reduzir aí acho que é Eu também interessante. acho, uma coisa muito extensa acaba não sendo válida. Mas se a música não for engraçada ou interessante, nem grava. A ideia é ser um processo de mínimo único fácil de se adequar. Isso. Se não for engraçado, se não tem memória afetiva, foi em vão. Muito bem. Palmas de novo.